Foi, né? Gente, bom dia a todos, todos. Eu sou Cláudio Filho, eu sou doutorando do PPGAV. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, no nosso último dia de evento. Foi uma semana incrível, repleta de aprendizado. Tem sido uma grande oportunidade para todos, assim, né, não só do IA, mas todos que estão participando, saber o que os nossos colegas estão produzindo e é enriquecedor mesmo essa troca. E dando prosseguimento à programação do EAV, hoje a gente encerra o nosso evento, nesse último dia de evento, com a sexta mesa, intitulada Poéticas da Resistência, a Experiência, o Ócio e a Cidade. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui com todos os meus colegas, pessoas que eu conheço, pessoas que eu tenho o prazer de conhecer agora. Hoje a gente tem 3 apresentações incríveis. Da Ana, vamos começar, eu vou separar isso como ordem alfabética, né? Da Ana Oliveira Rovati, com o título, com a apresentação, né? O Desaprender Cotidiano, Experiências Artísticas como Provocação no Capitalismo de Vigilância. O Carol de Castro Brandão, com as proposições sobre o caminhar na obra de Pierre Hugues. A Clarice, Arte, Neurociência e Investigações Poético-Artísticas sobre os impactos da arquitetura hostil na homeostase de utentes na região central da cidade de São Paulo. Agora eu vou explicar um pouquinho da nossa dinâmica da mesa, como é que isso vai funcionar, a nossa conversa. Será um primeiro passo, a gente vai apresentar esses vídeos, né, dos participantes, e depois a gente vai abrir para as perguntas. Durante a exibição dos vídeos, a gente pede para o microfone de todos ficarem desligados, mas a gente vai estar também respondendo as perguntas no chat. Então, podem já fazendo comentários, fazendo perguntas dentro do chat, e a gente vai recolhendo tudo isso, e depois dessa fase de exibição de vídeos, a gente abre para a gente iniciar essa nossa conversa, essa nossa troca. Alguns avisos importantes, não esqueçam de preencher a nossa lista de presença, que vai ser disponibilizada aqui no site, e também não esqueçam de acessar a nossa exposição virtual, que fica até dia 21 de outubro, e compartilhem com todo mundo. Então, vamos dar início? Vamos lá, né, gente? Bom dia a todos, uma ótima mesa para a gente. Então, a gente vai começar com o primeiro vídeo, da Ana Oliveira Rovati, o Desaprender Cotidiano, Experiências Artísticas com a Provocação do Capitalismo de Vigilância. Olá, eu sou a Ana Oliveira Rovati, sou mestranda na linha de Poéticas Visuais e Processos de Criação, e o meu orientador é o César Baio. Bem, o meu projeto, a princípio, tem esse título, que é o Desaprender Cotidiano, Experiência Artística como Provocação no Capitalismo de Vigilância. A estrutura do meu projeto, primeiro eu vou dar uma situada rapidinha, caracterizar o que move, né, o desenvolvimento dele, que é sobre questionar a estrutura do poder hegemônico que atua nas formas de relação com o mundo. Enfim, eu falo sobre a ubiquidade tecnológica e as relações contemporâneas mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação, mas, claro, elas não por elas, mas como sendo parte de algo maior, né, que é o neoliberalismo e o capitalismo de vigilância, que tem uma relação fundamental e que eu utilizo no meu recorte. Aí, deixa eu botar aqui. Enfim, neoliberalismo tem toda aquela lógica do empresário de si e de a gente, e claramente existe uma redução do tempo ocioso, porque a gente está num hiperconsumo, hiperprodução o tempo inteiro, né, 24/7, e o capitalismo de vigilância, dentro de um recorte das telas, ele, claro, vai muito para um caminho da democracia também, mas aqui interessa sobre esse tempo ocioso ocupado pelas telas e sobre a economia da atenção. Então, enfim, eu estou falando de um modelo econômico político hegemônico que utiliza das ferramentas virtuais de uma forma muito certeira, né? A Shoshana Zuboff, que é uma autora que eu devo usar, ela fala, acho que faz um bom resumo aqui, ela diz o seguinte: os indivíduos rapidamente passaram a depender das novas ferramentas de informação e comunicação como recursos necessários na luta cada vez mais estressante, competitiva e estratificada para uma vida mais eficaz. As novas ferramentas, redes, aplicativos, plataformas e mídias tornaram-se requisitos para a participação social. Acho que isso simplifica bem sobre essa dinâmica do capitalismo de vigilância junto com as TICs, né, com as tecnologias de informação e comunicação.
e essa dinâmica que o neoliberalismo acaba impondo. Nisso tudo, os pontos que interessam são o encarceramento do tempo e as experiências fora das telas, a redução da variedade de experiências, redução dos imprevistos, redução do tempo ocioso, para pensar contraprojetos ao modelo econômico-político atual, para alternativas de futuro. Isso acaba movendo o trabalho. Aí, a partir disso, eu parto para uma segunda etapa, que é sobre a arte como um exercício de reflexão e resistência, né? Como criar fissuras cotidianas, que é o que me interessa. E aí eu vou para o artista dos aparatos, que é a construção do meu próprio dispositivo, na minha poética, que eu construí. Estou construindo ainda outros dispositivos. Isso caminha para o Flusser e para o César Baio, que é meu orientador, mas que tem um livro que guia muito bem tudo isso. E também trago relações com conceitos de arte e artistas que eu gosto e que acabam dialogando, que é o Francis Alves e o Fred Forrest. Depois, numa outra etapa, eu vou para o Pensabilidades, que é esse conjunto de ações poéticas que eu estou criando. O passo 1 é o Caderno Sonho e o Caderno Desabafo, que já existem, já estão no mundo. E também eu pretendo situar o trabalho ao período da pandemia, porque ela atravessa todo o trabalho, não teria como desenvolver essa poética sem mencionar o período, né? E aí, finalmente, uma reflexão sobre o trabalho poético, esse é o caminho do meu trabalho. Aqui está um dispositivo, né? Ele é criado e subvertido, enfim. Eu criei um caderno do zero, 2, né? O sonho, o caderno desabafo. Aqui estão algumas fotos sobre, tipo, eu cortei papel, costurei, aprendi, cadernei, deu errado, e todo esse processo que faz parte. É sobre eu também desviar o meu próprio cotidiano, né? E aí aqui eu vou explicar rapidamente para vocês sobre o caderno sonho e o caderno desabafo, que é essa primeira ação. É sobre a construção de um aparato, que, portanto, tem suas regras. No caso, aqui eu uso regras que são bastante abertas, porque a gente está adaptado a sempre receber ordens e opções formatadas, né? Como fotografia noturna, fotografia retrato, sugestões de caminho pelo Waze, lavar roupa colorida ou branca, enfim, botões que impõem uma falsa autonomia, e isso vem com a teoria. Eu trago a teoria do Flusser e o funcionário para conversar com isso, né? Aí o caderno entra como uma provocação, como esse aparato, que obviamente também, de alguma forma, impõe esses caminhos, mas eu tento propor um exercício para que o participante, de alguma forma, também crie e tente ampliar o seu próprio fazer. O caderno tem, sim, algumas regras, porque ele impõe um fazer manual, já é uma primeira regra, porque é um caderno, né? Então, a participação do caderno exige que tu utilize ele de alguma forma. O caderno também convida a respeitar uma dinâmica de circulação e troca, que é uma segunda regra, e ele convida a criar uma relação com os conceitos sonho e desabafo, que é uma terceira regra. Estou acelerando aqui, porque senão o tempo não vai dar, mas aqui tem algumas fotos dos cadernos. O primeiro que eu botei no mundo foi o caderno sonho, que eu coloquei, acho que foi em junho. Essa altura ele está na Bahia, bom, já não sei, o segundo passo foi Bahia, eu não sei onde ele está, né, sobre perder controle, mas se criar uma rede de confiança. Então, diz assim, a primeira página: este é um caderno de compartilhar sonhos. Aí eu fiz um texto que diz: você acaba de ser escolhido a experimentar um compartilhamento de sonhos. Convite. Durante uma semana, faça deste caderno um espaço apenas seu e dos seus sonhos. Ocupe quantas páginas precisar, no local que preferir do caderno, através de textos, desenhos, colagens, não importa. Não é necessário assinar. Tente experimentar sonhar sem censura e confie nesta rede desconhecida. É você quem está formando ela. Em uma semana, passe o caderno a outra pessoa. Faça a escolha com atenção, cuidado e coragem. Caso a pessoa escolhida não saiba ler, leia este texto para ela. O caderno sonho é um objeto único, assim como seus registros. Eu sonhei que compartilhava um caderno. Quando este caderno estiver completo, por favor, contate-me e eu resgatarei. E aqui eu ofereço o meu telefone e boto a data, 25 de junho foi quando eu enviei o caderno e não retornou ainda, né? Já que é o caderno desabafo,
que é o segundo caderno, e aí diz, este é um caderno para desabafar. E aí a proposta é semelhante, mostro aqui que é um caderno vazio, e eu coloco no envelope o meu endereço, mas eu não coloco o meu nome completo, né? Mas é uma... Enfim, eu assumi colocar o meu endereço e confiar numa rede mesmo, né? Se é que vai voltar. Então, diz assim, este é um caderno para desabafar. Desabafar, retirar o que abafa, descobrir-se, tornar livre a respiração. Este é um convite a expressar o que tem andado abafado e deseja respirar. Você acaba de ser escolhido a participar. Enfim, o convite é muito semelhante ao outro, e aí eu termino, o caderno desabafa é um objeto único, assim como seus registros, precisava desabafar, costurei este caderno. Enviei 14 de agosto, faz pouco tempo, e eles já estão em circulação, como eu acabei de falar. Aí, rapidamente, enfim, por que um caderno por que o dispositivo caderno? Porque o papel em branco é um convite para a prática manual, essa é aquela primeira regra que acaba impondo. Ocupar folhas em branco, escrever, desenhar, colar, criar, é uma experiência estética que não exige qualquer habilidade previamente desenvolvida, além de ser uma prática cotidiana pouco comum dentro dessas rotinas neoliberais, né, tão ocupadas. A tecnologia não digital acaba se convertendo em exercício tecnológico desafiador, e é uma forma de eu provocar fissuras cotidianas, de um desanestesiamento, né? Por que em uma semana? Porque a alteração da experiência com o tempo me interessa muito, que é o tempo virtual versus esse tempo offline, que é uma prática em loco ali, né? A fissura do cotidiano de novo, dedicar o seu tempo a algo que não é útil, né? E interromper por alguns minutos o sistema. E, bom, porque passar adiante, porque é um jogo, provoca a criar uma rede de confiança e a compartilhar informações e imagens a partir dessas práticas não virtuais. Basicamente, era isso. Me interessa a provocação, criação de fissuras, interromper o sistema. Obrigada a todos. Tenho ainda 20 segundos, mas esse foi um brevíssimo resumo do que eu estou desenvolvendo e pretendo seguir desenvolvendo e estudando. Vamos ver. Obrigado, Ana. Nada, eu que agradeço. Dando sequência, agora a gente vai para a apresentação do Carol de Castro Brandão, que é a proposições sobre o caminhar na obra de Pierre. Olá, meu nome é Carol, eu sou aluno do mestrado em História, Teoria e Crítica da Unicamp e hoje eu venho apresentar a comunicação Proposições sobre o Caminhar na obra de Pierre Huyghe. Essa pesquisa é uma análise sobre os trabalhos de Huyghe, Trajects, Extended Holidays, Les Passagers e Uma Expedição Cintilante. E através da leitura sobre o ato de andar como prática poética, apresentado no livro Walkscapes, de Francesco Carreri, será feita uma leitura que visa analisar a obra de Huyghe a partir do desenvolvimento do debate sobre o caminhar na cidade de Paris, assim como das práticas situacionistas e, posteriormente, compreender a autonomia sobre a abordagem do caminhar dentro da obra de Huyghe. Pierre Huyghe é um artista francês que começa a desenvolver seus primeiros trabalhos de renome entre os anos 90 e os anos 2000. Na produção poética inicial de Huyghe é visível uma grande inserção de sua obra no contexto da arte parisiense que perpassa o século XX, principalmente o contexto do andar como prática artística e o debate sobre o uso do tempo dedicado ao trabalho e ao tempo livre na cidade moderna. Tal qual nos mostra o livro Walkscape, de Francesco Carreri, o desenvolvimento e a inserção do andar como objeto de produção artística e anti-artística no contexto da arte moderna e posteriormente contemporânea tem uma grande relação com a produção artística parisiense. Os dadaístas parisienses, orientados por André Breton, Louis Aragon e Tristan Tzara, são os primeiros artistas da arte moderna a abordar o andar em suas práticas artísticas, ainda no início do século XX. Nesse primeiro momento, eles abordavam o caminhar como anti-arte, uma produção poética anti-representação que não visava trabalhar como objeto artístico, mas sim propor e realizar uma série de expedições em busca de uma cidade banal e sem significados. Em 1927, alguns remanescentes dos dadaístas, como Breton e Aragon, vieram a realizar um percurso guiado pelas escolhas aleatórias e pelo automatismo psíquico, percorrendo os arredores da cidade de Paris.
realizando assim o que posteriormente seria conhecido como a primeira deambulação do grupo surrealista. As deambulações surrealistas buscavam encontrar os locais vazios dentro e para além da cidade de Paris, buscando nos confins do espaço real reencontrar o inconsciente da cidade. Após os anos 50, no contexto pós-guerra, a prática do caminhar na produção artística encontra novo fôlego através da Internacional Letrista. A deriva letrista visava guiar-se pela cidade de forma imprevisível, explorando o uso do tempo livre que ia para além da dedicação cega ao trabalho. A partir dessas proposições letristas, de Debord e outros integrantes do grupo letrista acabam por fundar no início dos anos 60 a Internacional Situacionista, um grupo internacional orientado por profundas bases políticas e utópicas que questionavam ferrenhamente o urbanismo e o tempo dedicado ao trabalho desenfreado. Debord orienta as práticas situacionistas ao realizar o primeiro mapa psicogeográfico, o Guia Psicogeográfico de Paris. Os mapas psicogeográficos foram profundamente difundidos entre os situacionistas. Estes propunham regras de um jogo sobre o percurso na busca de uma cidade lúdica, a ser vivida coletivamente, explorando o tempo livre como um tempo lúdico-construtivo, antiprodutivista e antiburguês. A partir desse contexto, que atravessa a produção artística parisiense do meio do século XX, vemos a instauração das práticas do caminhar e da produção de mapas e orientações geográficas como uma produção poética, que parte da anti-arte até a assimilação dessas práticas pelo sistema artístico. Nesse cenário, é possível situar uma relação entre a produção inicial de Ruig e a prática do percurso pela cidade de Paris, contextualizando a obra do artista como uma continuidade histórica da prática do caminhar na arte contemporânea, e que se desenvolve criando processos autônomos e essenciais para a obra de Ruig. Dentre as primeiras obras relevantes de Ruig, temos a performance Tragédies, de 1992, que consistiu em alugar uma van com paredes de vidro e anexar em seu interior uma esteira de caminhar circular, por onde o artista caminhava lentamente enquanto a van percorria a cidade de Paris durante diversas noites. Essa obra cria um alinhamento com as propostas situacionistas de uma prática não produtivista, remodelando o tempo de trabalho em um tempo livre, questionando tanto o trajeto cotidiano quanto o uso do tempo livre de uma população alienada ao capitalismo. Em 1996, Ruig realiza dois trabalhos muito semelhantes, que continuam a tensionar as práticas do percurso e do uso do tempo e que dão início à pesquisa sobre cinema, semiótica, sendo esses Extended Holidays e Os Passageiros. A obra Extended Holidays consistiu em trancar a galeria em que ela estava exposta e deixar um aviso escrito na porta: em férias, galeria fechada durante a exposição. Alugar um ônibus acompanhados de 20 estudantes e percorrer por 3 dias um percurso em direção ao sul da França, percurso que recorrentemente Ruig realizava em sua infância. Durante esse processo, foram passados diversos filmes que tratavam sobre a duplicação, como O Espelho de André Tarkovsky e O Iluminado, de Stanley Kubrick. Na obra Os Passageiros, Ruig convida o público da exposição Traffic, com curadoria de Nicolas Bourriaud, a realizar um tour de ônibus até Bordeaux, ao sul da França. Neste percurso, Ruig cria um filme que consistia na filmagem do percurso que o ônibus está percorrendo. Todavia, o filme mostra o percurso com um delay, adiantando ou atrasando em relação à paisagem que o público vê em suas janelas. As obras Extended Holidays e Os Passageiros dão continuidade à pesquisa de Ruig sobre o percurso, aproximando-se novamente e expandindo as proposições apontadas pelos situacionistas sobre a cidade lúdica e espontânea e o tempo não produtivo. A negação ao tempo do trabalho é literal em Extended Holidays, visível tanto no título da obra quanto na galeria fechada durante a exposição. A obra busca subverter o tempo de trabalho em um tempo livre, através de um jogo lúdico na proposta de uma viagem, como propunham os situacionistas. Esse, onde o objeto é a experiência de assistir os filmes e olhar a paisagem, não necessariamente chegar a algum lugar, mas sim brincar com imagens e narrativas. Em Os Passageiros, o jogo adquire uma outra camada entre imagem e experiência. A confusão e o delay entre a imagem de janela e a tela do filme acabam por construir situações lúdicas a partir da temporalidade que afeta diretamente o público, tornando-os peça e agentes desse jogo. A pesquisa de Ruig sobre a proposição de um percurso a ser percorrido pelo público e até mesmo pelo artista se apresenta de forma esclarecida e lapidada durante a exposição Uma Expedição Cintilante, o musical, realizada em 2002. Ruig compôs a exposição
através de 3 obras que compunham 3 atos como registros de um percurso por vir. Os 3 atos dessa expedição são inspirados em registros de uma viagem pelas distantes e gélidas paisagens do extremo sul global. Todavia, essa viagem só ocorre em 2005, através do trabalho A Jornada que Não Aconteceu, invertendo a dinâmica do registro do percurso, criando um percurso sobre um registro de um trajeto que ainda não aconteceu, acompanhado de uma trilha sonora inspirada em uma viagem que ainda não aconteceu, propondo a realização de um percurso na intersecção entre realidade e ficção. O primeiro ato era composto por um barco esculpido em gelo que ia se desintegrando durante a exibição, transformando-se de gelo em água. Ao mesmo tempo que deixava de ser o meio de transporte do percurso, ele se tornava a paisagem desse percurso. Essa paisagem era acompanhada de uma série de camadas sensoriais e auditivas. Exaustores continuamente criavam um microclima composto por neve, chuva e névoas, que se mesclavam a esta sonoridade um pequeno rádio tocando repetidamente a música Radio Music, de John Cage. O segundo ato era composto de uma sala escura, que continha em seu centro uma miniatura de um palco, e este era composto de uma série de luzes LEDs rosas e roxas. Em seu interior constantemente fluía uma densa névoa, enquanto constantemente era ouvido um piano tocando Gymnopédies, de Eric Satie. E o terceiro ato era composto novamente de um ambiente sonoro, desta vez composto pelas músicas de Brian Eno. No interior da sala havia um grande ringue de gelo na cor preta, que ocupava quase todo o andar. Nos bancos ao seu redor haviam disposto uma série de livros onde Ruig descreve a viagem, que mesmo fictícia, orientou a construção desse trajeto que o público já havia percorrido. Quando analisamos a exposição Uma Expedição Cintilante sobre o contexto da produção completa de Ruig, vemos que esse é um trabalho-chave para compreender a forma como a prática do caminhar e o percurso se tornam elementos intrínsecos à dinâmica de proposição da obra e da recepção do público na obra posterior do artista. Essa exposição instaura na produção de Ruig uma aglutinação de diversas abordagens poéticas que o artista desenvolveu entre os anos 90 e 2000, principalmente o interesse sobre temporalidade, espacialidade, personagens e agentes e a construção de imagens e narrativas. Os apontamentos e contextualizações que o artista faz em Uma Expedição Cintilante sobre a produção de um percurso por uma narrativa fictícia, mas que apresenta registros, músicas, espacialidades sensoriais e registros escritos que surgem inspirados nessa viagem que ainda não aconteceu, apresentam um total conhecimento de Ruig sobre as diversas camadas da temporalidade e significados que são construídos em um percurso. Esse conhecimento permitiu, a partir desse ponto, desenvolver uma obra que se constrói na elaboração aprofundada de diversas camadas sobre o que constrói um percurso e como este se interconecta aos elementos da obra quando o público ou os agentes da obra a percorrem. Muito obrigado por ouvir essa comunicação até o final. Um bom dia. Muito obrigado, Carol, por apresentar os caminhos, os caminhares. Agora a gente vai para o nosso último vídeo da Clarice Delap. Acertei o sobrenome? Então, com o título Arte e Neurociência, Investigações Poéticas e Artísticas sobre os Impactos da Arquitetura Hostil na Homeostase de Utentes na região central da cidade de São Paulo. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Clarice. Queria agradecer muito aqui o espaço para poder falar um pouco do meu projeto, agradecer muito a organização do evento, né, do nosso encontro interno. Eu me formei aqui na Unicamp em Artes Visuais e atualmente eu faço mestrado no programa de pós-graduação em Artes Visuais aqui também da Unicamp, na linha de pesquisa de poéticas visuais e processo de criação. E o meu projeto, ele tem como título Arte e Neurociência, Investigações Poético-Artísticas sobre os Impactos da Arquitetura Hostil na Homeostase de Utentes na região central da cidade de São Paulo. E eu sou orientada pela professora doutora Raquel Zoanon. O projeto, ele tem como objetivo a produção teórica e artística acerca do tema da arquitetura hostil, que são elementos ou práticas que impedem as pessoas de permanecerem nos espaços públicos urbanos. Como, por exemplo, lanças em cima de mureta ou pedras embaixo de um viaduto para as pessoas não deitarem ali. Essa prática, ela vai afetar especialmente os moradores de rua, mas
acaba afetando, na verdade, a sociedade como geral. Entregadores de aplicativo, pessoas que têm dificuldade de mobilidade, pessoas com criança, que precisam tomar remédio ou se alimentar. Essas práticas são feitas nas cidades com a justificativa de tornar o ambiente mais seguro. Mas o que acaba acontecendo é que os ambientes ficam mais desertos e mais propícios para crimes, violências, LGBTQI-fobia, violências contra a mulher. Então, acaba que as cidades ficam mais vazias, mais feias e mais perigosas. Esse debate da arquitetura hostil vai começar na Inglaterra, através do jornalismo, analisando métodos de afastar os skatistas de alguns ambientes públicos. Porém, nas minhas pesquisas, eu encontrei métodos diversos, não só envolvendo mobiliário urbano, mas envolvendo luz, água, tudo para afastar as pessoas do ambiente urbano, inclusive com técnicas de parecer não ser tão agressivo. Então você vê aqueles elementos da arquitetura hostil e você acha que é normal. Sempre quando eu falo sobre a temática do meu trabalho, as pessoas me perguntam: será que isso tem aqui na minha cidade? Tem aqui no centro da minha cidade alguma coisa que pode ser considerada arquitetura hostil? E eu digo que com certeza deve ter. Muitas pessoas veem, tiram foto e me mandam justamente porque esses elementos estão presentes em vários centros urbanos, do interior até nas capitais e de vários países do mundo. Então, um dos objetivos do trabalho também é esse: ampliar o olhar para o ambiente urbano, coisas que a gente às vezes passa despercebido, mas que estão lá justamente para afastar as pessoas. Apesar desse assunto começar a ser estudado na Inglaterra, aqui no Brasil já é possível encontrar alguns artigos e teses acerca desse tema. Um dos fatos que fomentou muito o debate sobre a arquitetura hostil foi o protesto que o Padre Júlio fez num viaduto no Tatuapé, em São Paulo, onde a prefeitura depositou vários blocos para que as pessoas não deitassem, e o Padre Júlio foi lá protestar e pedir para que a prefeitura tirasse, e foi tirado. Então, realmente, foi uma vitória a gente ter essa visão de que esses blocos, eles, na verdade, impedem as pessoas de ficar ali, não resolve o problema de que existem pessoas morando na rua. O foco da minha pesquisa é o centro da cidade de São Paulo, onde a gente pode encontrar muita gente transitando, trabalhando e morando nas ruas, e também muitos elementos da arquitetura hostil. Como o meu trabalho tem uma articulação com a neurociência cognitiva comportamental, um dos objetivos é também analisar o impacto sobre a homeostase biológica das pessoas que estão dentro desse centro e sofrendo com a arquitetura hostil. A homeostase é um sistema de reguladores das funções do organismo. São as funções que o nosso corpo precisa para poder realizar as tarefas do cotidiano em equilíbrio. Então a minha pesquisa visa analisar como esses elementos da arquitetura hostil podem afetar a homeostase das pessoas que estão sofrendo com esses elementos no centro da cidade de São Paulo. A temática da arquitetura hostil também já foi abordada nas artes. Vou citar aqui dois artistas que são referências muito importantes para mim. A primeira é a Sarah Ross, que é uma artista americana que desenvolve roupas para driblar a arquitetura hostil. Ela faz essas performances com essas roupas pelas ruas de Los Angeles, e essas roupas se encaixam perfeitamente nos objetos de arquitetura hostil da cidade, o que traz tanto conforto e estranhamento para quem está vestindo, quanto para quem está vendo. Outro artista que também abordou essa temática é o Fabio Ambrosi. Ele é alemão e ele construiu um banco com vários espetinhos e um receptáculo de moedas. Quando você coloca uma moedinha de euro nesse receptáculo, os espetinhos fecham por um tempo e você pode sentar. Depois de um tempinho, um apito toca e os espetinhos voltam a subir e só descem se você colocar outra moeda. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha abordagem metodológica. A primeira coisa seria fazer a revisão da literatura, principalmente o tema, que é a arquitetura hostil, com a proposta da neurociência cognitiva comportamental. Uma das minhas principais referências é o Antônio Damasio, que é um neurocientista. Depois, uma pesquisa de campo para observação e registro e análise do comportamento das pessoas perante esses elementos da arquitetura hostil e os estímulos que eles provocam. Uma aplicação de entrevistas, bate-papos, para entender o que as pessoas estão sentindo a partir daqueles elementos. Enfim, a concepção da proposta poético-artística a partir de todos esses elementos.
que podem ser tanto da linguagem analógica quanto arte na linguagem digital. Outro objetivo do projeto é o mapeamento coletivo, que seria uma classificação desses artefatos da arquitetura hostil pelo Brasil, na qual as pessoas pudessem mandar fotos, para que a gente tenha um mapeamento desses objetos e também uma conscientização e uma ampliação do olhar da cidade através da fotografia e da filmagem. Então, eu acho que é isso. Queria agradecer muito ao pessoal da organização. Espero estar com vocês em breve para poder conhecer os trabalhos dos meus colegas, conversar um pouquinho, também tirar as dúvidas. Quem tiver alguma dúvida ou quiser me conhecer melhor, vou deixar aqui o meu contato para quem vocês possam escrever para mim, conversar. E é isso, gente. Estou muito ansiosa para conhecer o trabalho de vocês e conversar mais com vocês. Então é isso. Um beijão. Obrigada mesmo pela oportunidade. E tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, Clarice. Muito legal. A gente vai dar, né? A gente viu os vídeos, a gente tem muita coisa para processar, muita coisa para pensar, e agora a gente vai dar início à nossa conversa, à nossa sessão de perguntas. Já tem pergunta no chat, mas eu vou ser um pouquinho egoísta e fazer um comentário antes. É um comentário que permeia todos, né? Tanto a apresentação da Ana, do Carol e da Clarice. Eu tinha visto os vídeos antes e eu fiquei com uma questão na cabeça, não, um comentário na cabeça que me permeou, e hoje ele teve um novo respiro, ele se reforçou, esse pensamento, que na verdade é uma pulsão, é um chamado no trabalho de vocês, como nós, artistas e pesquisadores, independente se é de poéticas ou se é da história de teoria crítica, como a gente pode habitar e permanecer nesse cotidiano de uma forma de contra-sonâmbulo, contra esse embalo sonâmbulo, esse embalo que a gente habita o 24/7. Eu acho que todos os trabalhos têm isso, de uma forma de dar uma devida atenção e um rompimento nesse embalo e nos fazer mergulhar e olhar para o próprio chão, olhar para onde a gente está pisando, seja na forma de uma caminhada, seja na forma de criar uma relação em rede com o livro, e seja na forma de habitar o espaço público, né? Dando um exemplo de cada um. O que está em jogo, na verdade, não são as formas relacionais que cada um está trabalhando com o seu próprio ambiente, né? E o que isso dispara, né, dessa relação de quebra de um movimento quase errante, um movimento quase automático das nossas relações de pertencer e habitar com esse espaço. Gostei muito de todos os trabalhos, né? É um comentário, né? Eu tenho muitas perguntas individuais para cada um, mas eu vou fazer só esse comentário, abrir para o nosso chat para quem quiser falar, e aí depois eu volto com, se der tempo, umas perguntinhas específicas para cada um. No nosso chat, a gente tem o Cássius perguntando diretamente para a Ana. Né? Os cadernos foram enviados pelos Correios para um endereço aleatório. Se eles não voltarem, qual o próximo passo? Ana, fica à vontade de responder. Cássio, fica à vontade de comentar também. O microfone é aberto, gente. Obrigada. Parabéns, Clarice e Carol, pela apresentação também. Cássius, tô vendo agora. Estava procurando tua foto, vendo quem era. Não, os cadernos não foram enviados pelo correio aleatoriamente. Eu escolhi as 2 primeiras pessoas para cada caderno, e isso foi uma coisa que eu pensei muito, mas como iniciar, né, dar esse primeiro passo, e eu escolhi 2 pessoas que eu usei o caderno também como uma possibilidade de eu encontrar pessoas que talvez eu não fosse encontrar. Então, a primeira, o caderno Sonho, foi para uma pessoa que eu admiro e que eu não conhecia pessoalmente, assim. Eu fiz um curso com essa pessoa e dei enfim, em algum momento entrei em contato e disse: oi, tudo bom? Eu sou aquela que fez um curso, mas achei que porque eu entendia que para dar inicialmente eu passei por várias etapas do processo, e eu pensei, gente, vou entregar para a pessoa da padaria, assim. Mas é sobre um convite com uma tentativa de esse convite ser
entre aspas, levado a sério, sem dar um peso a qualquer seriedade e forma correta ou errada de escrever ou desenhar ou fazer o que for no caderno, assim. Mas era um convite para que a pessoa, para que eu me aproximasse, né, nessa tentativa de que a pessoa topasse entrar nessa por uma semana, porque a ideia é mesmo mover algo. Talvez sou arrogante da minha parte, não sei, mas é uma ideia de tem uma tentativa, né, de que a pessoa talvez tenha pequenas fissuras no seu cotidiano, assim. Então, a primeira pessoa do Caderno Sonho é uma pessoa que eu, por vontade de me aproximar dessa pessoa, por achar que ela teria coisas importantes, por entender o processo que eu aprendi e tudo mais, convidei essa pessoa, e aí, para frente, eu não sei. Eu sei que a segunda pessoa foi para a Bahia porque essa pessoa me disse, Ana, posso botar o caderno do correio? Eu disse, pode fazer o que quiser, né? Tipo, eu não tô aqui para... E aí eu sei que foi para Bahia. A segunda pessoa, que é o caderno do desabafo, eu escolhi uma pessoa que aí eu conhecia, já era mais próxima, mas que era uma pessoa que tem uma filha, e ela é uma mãe solteira, e eu sei o caderno de desabafo, né? Traz para desabafar, e eu achei que seria um belo exercício para essa pessoa, assim, super da minha parte mesmo, né? Assim, talvez não fosse. E é óbvio que eu conversei com a pessoa antes e disse, ó, eu estou desenvolvendo esse projeto e queria te convidar, mas tu tem direito a dizer que não e tal, e enfim. Então foi isso. Se os cadernos não voltarem, qual é o próximo passo? Se eles não voltarem, não voltaram. É isso, é sobre o processo. Existe esse risco. Se eles voltarem, eu vou ter uma possibilidade de ler, de conhecer e de abrir novas portas a partir disso. Mas não necessariamente os cadernos precisam voltar. O risco é esse, né? A gente não tem o controle. Então, pode ser que tenha parado na Bahia e ninguém mais escreveu, e, sabe? Pode ser muitas coisas, né? Mas é sobre o processo e sobre tu criar um gatilho para que coisas possam acontecer. A gente nunca vai saber a resposta. Eu sou doida para que os cadernos voltem. O primeiro caderno eu botei uma opção, no texto dizia assim, quando o caderno terminar e você que é a última pessoa a receber o caderno, por favor, me envie. Já no segundo eu coloquei, chegando em novembro, estando cheio ou não, por favor, envie o caderno, porque foi uma estratégia que eu pensei, vou mudar nos 2 cadernos para criar novas possibilidades. E o meu próximo passo é criar outras pequenas ações para compor esse conjunto de ações, assim. Então, acho que é isso. Cássio, se tu não tem câmera, me desculpa perguntar isso, mas eu estou respondendo para só Deus sabe quem. Eu estou meio assim, não sabendo para onde falar. Obrigada. Assim eu sei para quem eu estou falando. Desculpa. Ai, não te escuto. Eu estava tomando um café. Não, mas eu adorei o trabalho, gostei bastante, Ana. Parabéns, assim. Quando você falou que era um caderno de sonho, eu particularmente, o meu trabalho também é um pouco com a questão do sonho, do mundo onírico, né? Então, eu gostei da ideia muito, assim, e já fiquei pensando em muitas variáveis, por isso que eu perguntei da questão se o caderno volta ou não. Então, mas parabéns. Foi uma ótima ideia mesmo, um ótimo trabalho. E é uma poética, assim, que tem ligações com muitas coisas, né? Eu sou fotógrafo, já pensei um monte de coisa. Nossa, eu vou atrás desse caderno se ele não voltar. Então, acho que parabéns, foi muito bom mesmo. Obrigada. Eu sou fotógrafa também. Isso foi uma questão, porque o caderno, né? Eu também já pensei em várias coisas se o caderno voltar. Mas, enfim, eu poderia dizer várias coisas, mas eu não quero também usurpar o tempo aqui, que é uma coisa bem coletiva, então eu vou deixar para depois. Qualquer coisa a gente conversa depois, eu tenho. Mas eu posso fazer só mais um comentário sobre a questão do sonho, porque de fato tu falou agora, fica muito aberto para muitas coisas. Eu fiz muitos rascunhos até chegar num texto que desse essa abertura, e eu escolhi sonho e desabafo justamente porque são duas situações que saem do racional. Eu acho que
que são uma linha tênue de tu poder botar coisas que não fazem parte do racional e que é onde eu acho que pode emergir novas perspectivas, assim. E o sonho fica com esse duplo sentido. Eu também gosto muito da ideia de sonho, do sonhar à noite, e a gente sabe que a pandemia permeou várias situações, mas eu imagino que tenha gente que talvez vá falar sobre um sonhar acordado, né? Então, enfim. Mas obrigada. Ótimo, pessoal. Mais alguma pergunta para a Ana? Então, eu vou fazer. Se ninguém quiser, eu tenho. Ana, você vincula muito o Flusser com o artista dos aparatos, né? E é engraçado como você utiliza essa noção do Flusser de trabalhar com a materialidade, com o aparato, mas não de uma forma de apenas lidar com a materialidade do aparato. Mas você expande um pouco essa lógica para lidar com um pouco da materialidade da percepção dos modelos de percepção de mundo, né, os cotidianos. Porque o que você faz é uma suspensão. O teu caderno, assim, ele provoca não só um desabafo, não só uma pulsão de sonhar, mas é uma suspensão da realidade, onde você vai se defrontar consigo mesmo. E é uma coisa difícil, né, falar sobre sonhos e desabafar, não é uma coisa fácil, demanda um esforço enorme de olhar para si, né? Então, não sei se você quer comentar um pouquinho, se a gente passa para os outros, mas é um trabalho que eu já acompanho há algum tempo, e ele ganha cada vez mais potência, assim, né? Intelectualmente estruturada, praticamente também, muito, muito legal ver esse trabalho. Obrigada. Que lindo escutar, né, essas interpretações, assim, Tá, vamos lá. Sobre o Flusser, de fato, acho que eu fico matutando e quebrando a cabeça, né? Acho que essa é uma coisa que acaba, assim, sobre pensar. Isso que tu chama de suspensão, eu chamei de criar fissuras, né? No cotidiano. E, de fato, o Fusser fala muito, e o César acaba falando muito no livro, aquele do Máquinas de Visão, sobre talvez tu transgredir ou ressignificar a máquina em si, né? E acaba que eu criei uma máquina que é um caderno que todo mundo conhece, assim, né? Mas a minha proposição é romper, de fato, não a maquininha, mas é romper o fluxo da coisa. Então, o caderno deixa de ter a sua função para entrar na vida da pessoa com um outro papel, assim. E a coisa da proposta de uma semana e que eu digo, fique com esse caderno para você e somente para você. Porque dentro de muita coisa que eu tenho lido e observado e etc., é sobre qual é o tempo que a gente dedica para a gente, sobre essa dificuldade de expor várias coisas, que são daí que podem surgir novas possibilidades. E eu acho que eu tomei um cuidado também, porque no caderno, e acho que talvez tu saiba dessa parte, tinha uma coisa sobre, talvez a pessoa vai ficar intimidada de botar uma intimidade sua que um outro vá ver, né? Mas aí eu no caderno falo, não precisa nem assinar, fica no texto, não precisa assinar, não precisa seguir a ordem. Portanto, eu nunca vou saber quem foi que escreveu. E isso faz com que seja, da minha parte, um convite para que a pessoa fique mais à vontade, para que ela aproveite para ela mesmo. Diferente, esse é o contraponto. A gente tem uma sensação de que é invadido, mas quantas pessoas vão ver, né? Versus redes sociais, que a gente não é invadido, mas que a gente está expondo coisas talvez íntimas ou não, e entram essas camadas, sabe? Então, o caderno abre essa possibilidade de a pessoa eu pelo menos convido que ela se sinta um pouquinho mais aberta nessa fissura, ou como é a palavra que tu usou? Nessa suspensão. Isso, Mas incrível. Obrigada pelas tuas palavras. Imagina, eu que agradeço. De certo modo, eu queria transferir quase a mesma pergunta pro Carol. A Mariana até fez um comentário para ele. Meu comentário... Carol tá aí? Acho que ele tinha caído. Tô sim. Beleza, boa.
É um comentário, na verdade, porque, de certo modo, o Pierre Hughes faz esse mesmo movimento da Ana, de quebrar uma relação quase automática com o cotidiano, né? Dessa relação de uma prática relacional com o seu ambiente e através de atividades que a gente não dá a devida atenção, né? O caminhar, ele é repleto de significado, né? E o caminhar lento, ele é repleto de significado, o caminhar rápido, ele é repleto de significado, o caminhar dentro de uma van, comparando imagens da paisagem com imagens fotográficas ou de filme, é uma outra coisa. Mas eu tive uma curiosidade, eu sei que você é da linha de teoria histórica, então, né, análise de imagem, tudo certinho, entendo tudo isso, venho também da história da arte, então sei bem. Mas de que modo esse caminhar, ele atinge o seu próprio corpo como pesquisador? Eu fiquei me pensando, assim, né, você está falando de um movimento, quase que ele é interno, que Pierre Hughes faz, né, um movimento de percepção no ato do caminhar, que ele se faz em presença. Eu queria saber como é que você lida com isso, como é que você incorpora também esse caminhar na sua atividade como pesquisador e como né? Estudar com artes, gente, né? Trabalhar com artes, intimamente a gente acaba absorvendo, né? Mesmo pesquisador, que é análise de imagem, a gente absorve algo. E aí, essa é uma perguntinha, e aí eu vou emendar com a Maria Hilda, que ela diz: Carol, obrigada por apresentar esse artista para a gente, né? Muito pertinente mesmo. Não sei se deixar isso na apresentação, mas qual o período que Hughes produziu? Então, são as duas perguntas. Sobre a produção do Hughes, ele é uma produção bem recente. Ele é uma produção que os trabalhos são desde os anos 90, de 92 até agora. Então, ele produz hoje em dia ainda, né? Esses trabalhos que eu analisei 92, 96, 92 é o Trajets, 96 os outros dois que são com filmes, né, gravados, e o último é 2002. Então essa questão da produção em relação ao caminhar do artista está muito ligado nele. E a outra pergunta que o Cláudio fez a respeito de como isso atravessa a minha produção, né? Então, eu estou nessa linha de História, Teoria e Crítica agora no mestrado, mas a minha graduação sempre foi muito mais voltado à produção poética, e o meu trabalho, assim, além da pesquisa, é em produção poética, e não necessariamente em pesquisa. Então, esse atravessamento da prática artística do caminhar, no meu trabalho, está muito presente também. Então, essa foi uma das escolhas, essa mudança para a História, Teoria e Crítica nesse momento do mestrado, justamente para entender como o artista, o Pierre Hughes, constrói e desenvolve a narrativa pessoal dele enquanto artista do caminhar. Porque então me interessava entender como esses artistas mais contemporâneos acabam sendo a questão do caminhar na sua própria produção e como essa relação do caminhar vai se construindo, né? Porque é uma coisa muito imaterial, muito abstrata, essa questão mesmo da percepção, da experiência. Então, meu interesse em abordar também a produção do Hughes foi entender como ele vai inserindo essa questão no próprio trabalho, sendo que a minha pesquisa chega no momento de compreender que o interesse central do artista faz com que o público tirar essa coisa da construção da história do caminhar para o público, permitindo Acho que travou para todos ou só para mim? Poxa, qual foi a parte que interessa que o público? Que a experiência do caminhar saia dessa questão distante do artista. Nossa, eu acho que deu uma travada na minha internet, né? É o seguinte, a experiência do percurso é tirar essa questão do artista, porque nessa história um pouco do Carrère, esse primeiro do início dessa genealogia do caminhar, era muito o artista que tinha experiência do caminhar e o público percebia um registro dessa experiência, né? O mapa, o trajeto,
o registro escrito. Então, o Ruig, ele começa a inserir como o público cria esse percurso, né? Como fazer com que o público faça o percurso e isso seja a experiência artística. Porque o trabalho dele se desmaterializa num campo da percepção do tempo e espaço. Assim. E aí depois na minha pesquisa se volta à ecologia, nessa manutenção dessas formas de vida, ecossistemas, e como o público vai perceber esse ambiente que é uma exposição viva, né, que acontece aos poucos. Então o Ruig, ele coloca essa coisa do percurso como inserção da prática, né? Ele insere esse percurso na prática artística e faz com que o público faça o percurso. Então, nesses trabalhos, esse trabalho que é a viagem de ônibus com a gravação da própria viagem é essa duplicidade, né? Então, somente o público que está ali, que está viajando e olhando esse delay entre as duas imagens, que acaba tendo essa percepção da obra, assim, né? E o trabalho da percepção, quer dizer, e a apreciação da obra do Ruig é esse lugar de percepção, né? Você está experimentando essa obra e como o artista, no fim, consegue fazer com que o andar seja uma das ferramentas centrais para o público perceber a obra, assim, né? Então, o desenvolvimento da minha pesquisa cai nesse lugar, assim, de que outros trabalhos ele faz com que o público se insira, né? Por exemplo, o último que eu apresento, né, a Expedição Cintilante, ele elabora a tal ponto essa questão do caminhar que ele nem faz a viagem, né? Ele meio que cria essa viagem imagética, assim, na imagem dele e constrói toda a exposição inspirada nessa viagem que não aconteceu, né? E posteriormente ele realmente faz essa viagem, ele vai para o Ártico, faz toda uma viagem em cima desse trabalho, que aí então realmente essa viagem acontece. E a posterioridade do trabalho dele é muito ligada a isso. Então essa minha pesquisa, ela se volta nessa produção inicial dos primeiros 15 anos para entender como o artista se apropria desse discurso / prática artística para elaborar outras questões na posteriori, né, ligadas ao tempo, espaço e à ecologia. Obrigado, Carol. Não, é incrível mesmo. Porque eu Obrigado. Ele, por arte e ecologia, por arte ambiental. E aí eu não conheci ele como se fosse uma camada anterior, uma camada fundante desse artista, né? Então, justamente porque o foco da minha pesquisa é em arte e ecologia, mas eu me caio nesses problemas de como entender esse discurso ecológico, tanto por um viés artístico, como do discurso, e como isso se construiu na obra dele. Então eu vi necessário fazer essa regressão histórico-conceitual das proposições que ele vai desenvolvendo para chegar numa abordagem dos trabalhos dele dos últimos 5 anos, que é um pouco mais do foco da minha pesquisa, objetivamente. Bacana, legal. Ó, vou mandar e-mail, porque eu trabalho com arte biológica, arte ambiental, e tem coisa para trocar. A Maria Hilda, ela faz também um comentário. É o Eric, mentira, eu confundi. O Eric fala que a transferência disso para o público, né, dessa percepção, implica uma estética de recepção muito interessante. Muito legal, cara. Comentário do Eric. Quer comentar alguma coisinha, Eric? Eu gostei muito de todos os trabalhos, sem exceção, e o do Carol, ele realmente me faz pensar esse negócio da coautoria, que é uma coisa que me incomoda muito, né? Então, no bom sentido. Então, quando a gente tem essa transferência, a gente tem esse contato mais próximo com o receptor, com a audiência, e não um contato passivo, mas um contato que implica que a pessoa realmente explore, experiencie quase que numa outra dimensão. É quase que como se você transportasse o sujeito para dentro dessa obra. Então, isso me impacta bastante. Gostei da sua comunicação, gostei de ouvir o que você disse e está me trazendo algumas questões aqui também. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. E só sobre um finalizamento, esse interesse do artista sobre a percepção do público se torna tão grande que hoje em dia o que ele trabalha é quase como fazer uma obra sem o público, né? O trabalho dele acontece sem o público. Então você atravessa esse percurso, tem uma experiência, mas ele também ganha autonomia para seres não humanos, né? Como essa obra acontece para a percepção das plantas, das pedras,
essa percepção não humana da captação artística através da inserção da experiência, né? A experiência desse ser nesse ambiente artístico. É isso, muito obrigado. Obrigado. Nossa, falou de não humana que o olho brilha, né? Mas enfim. Agora a gente vai passar para alguns comentários para a apresentação da Clarice. Já tem Maria Hilda na fila, tem a Ana também. Eu vou deixar a Ana falar, porque eu falei tanto essa semana. Começa com a Ana, depois eu falo. Ana, vamos lá. Deixa eu fazer um comentário só para a Clarice, porque ela fala de uma forma tão suave e tão linda, uma coisa que é problemática ao extremo, assim, e é muito impactante, é um problemão que ela está lidando. Que é um modo de habitar a cidade de um modo quase pervasivo e cruel. Ela está trabalhando com isso e propondo, né, diálogos, como habitar essa cidade nesse ambiente pervasivo e como a gente subverte esse ambiente pervasivo, né? E aí entra em aspectos lá da Raquel Zoanon, como a homostase, quase como uma função relacional entre o que está interno e o que está externo, entra a física no meio, entra a química, é uma coisa muito complexa e muito legal, assim. Esse foi um comentário que me chamou a atenção também. Eu vou passar a palavra para a Ana, porque eu também não paro de falar. Mas é que você cita no seu vídeo que você também tem a intenção de fazer isso como prática poética. É lógico que a gente fica maluco para saber o que você está pensando em fazer com tudo isso. Essa é a minha pergunta. E aí, Ana, se você quiser fazer, se a Clarice quiser responder. Nem eu sei aí. Então, eu tenho muitos rascunhos, muitos desenhos, assim, muitos desejos, mas não tá nada muito amadurecido, por isso que eu nem coloquei, né? Eu vi, por exemplo, o trabalho da Ana, que é de poéticas, que ela já tá lançando pro mundo, assim, e eu ainda tô um pouco no casulo, sabe? Tô processando ainda as coisas. Mas, com certeza, assim, vai ter muito a ver com os registros, né, que eu falei de fotografar, de filmar esses objetos. Aqueles dois artistas que eu mostrei são referências muito importantes para mim mesmo, então, e a Raquel também trabalha bastante com a tecnologia, né? Então, construir dispositivos também, eu acho bem interessante, mas por enquanto ainda estou muito no rascunho, e a pandemia também foi muito dura para mim, porque eu moro num lugar que às vezes não tem como desenvolver tanta coisa, né? E eu desenvolvia muita coisa na própria faculdade, e quando fechou, eu me peguei um pouco assim de surpresa, quer dizer, não surpresa, mas me peguei de calça justa, né? Onde que eu vou fazer essas coisas? Então, eu ainda tô nessa fase, assim. E como é na rua, a pandemia para mim foi uma coisa muito dura, porque como que eu vou para a rua sabendo, né, dos perigos, e muita gente foi morar na rua, a rua tá lotada. Eu passei em São Paulo há uns tempos atrás e tem muita gente na rua, assim, então é um risco mesmo, né, trabalhar, fazer uma arte que, sei lá, as pessoas vão tocar e depois vão, né, poder se contaminar, ou vão se aglomerar para poder apreciar aquela obra. Então são várias questões para mim mesmo, né, e eu estou realmente processando um pouco. Eu vou fazer a minha qualificação esse semestre, então vai ser um momento bem importante para mim, mas é isso. Falei um monte para falar que não fiz quase nada, mas é isso. Eu queria... Enfim, eu vou fazer uma observação que eu fiquei curiosa e que acho importante pensar. Vou levantar aqui, sabe, Clarice? Também não sei as respostas, acho que é só porque me pegou e é uma coisa... Acho que a gente está aqui para isso, né? Porque tu fala... Bom, pensei em duas coisas agora, só para comentar a história que tu não fez sobre o risco e tal, né? Né? Bem-vinda. Acho que todo mundo sentiu esse impacto aí da pandemia, então eu acho que é bem natural. Mas aí rola uma contradição, porque justamente aumentou pessoas na rua, então justamente essas pessoas, na verdade, estão com dificuldade de estar na rua diante dessa arquitetura, né?
eu gosto demais do tema de arquitetura. Tem um cara que eu pensei em te indicar que chama O Medo ao Pequeno Número, ensaio sobre a geografia da raiva. Que é, depois eu te passo, mas Arjun Appadurai. É incrível, é mais sobre a geografia mesmo, tem uma coisa sobre as fronteiras, mas eu acho que somaria muito aí no teu trabalho. E a outra coisa que eu queria te colocar é que quando tu fala da homeostase biológica, tu fala... Ai, pera... Bom, muitas coisas. Era parabéns sobre o teu vídeo ter trilha, gente, e ter aquelas coisas que brilham, porque assim, uau! Mas enfim. Quando tu fala da homeostase biológica, tu fala que essa arquitetura... como é que tu chama? Arquitetura o quê? Hostil. Que essa arquitetura hostil acaba realizando um desequilíbrio no cotidiano dessas pessoas, né? É isso que tu fala. E tu tá citando as pessoas que sofrem isso no centro. Mas eu me pergunto, como é possível tu saber o que é da arquitetura hostil e o que é da situação de desigualdade? Porque isso é super sociológico, né? Super, assim, enfim, e eu acho que, porque eu permeio bastante esse lugar, assim, como tu separa a questão da miséria versus a questão tão pontual da arquitetura hostil? Porque a gente sabe que isso é um projeto, né? Bom, aí a gente pode chegar até num lugar elitista que é o aeroporto, sobre tu não poder deitar e a cadeira ter aquela coisa. Isso é um tema que tem muito, né? Tem muitos estudos, assim, eu gosto demais. Mas quando tu direciona essa arquitetura hostil junto com os moradores do centro e tu diz... porque a homeostase biológica, esse desequilíbrio do cotidiano pela arquitetura hostil, mas certamente, penso eu, mas eu também, talvez, né, te pergunto assim, é a arquitetura hostil, mas é a arquitetura hostil e muita coisa. E aí, como fazer essa separação, né? Eu não sei como fazer no projeto aí, enfim, porque eu adoro, eu não conhecia essa Sarah Ross, e tu apresentou, achei incrível. Mas ela está direcionada na arquitetura hostil, né? E aí tu menciona a arquitetura hostil nesses moradores do centro, que são pessoas que estão vulneráveis a tantas outras coisas. A arquitetura hostil é mais uma coisa horrível dentro de uma coisa. Então, acho importante pensar nisso, assim, sabe? Porque senão, quando tu me diz, aí a homeostase biológica está dando esse desequilíbrio por causa da arquitetura hostil, a primeira coisa que eu pensei, não. Mas é mais um monte de coisa, né? Tipo, bem pesada. Enfim, mas parabéns pelo trabalho e tal. Eu tô bem curiosa também para saber, enfim. Eu gosto demais desse tema. Então, como eu falei no vídeo, né? A arquitetura hostil, ela não afeta só as pessoas que moram na rua, mas afetam todo mundo, né? Então, assim, uma pessoa que tá passando pelo centro e não tem onde sentar, ou ela precisa, sei lá, injetar insulina, porque ela é diabética, enfim, né, várias questões. Mas eu coloquei o centro justamente para delimitar um pouco o espaço, para não ficar uma coisa tipo, em geral, né? Porque é diferente. A maioria dos textos, né, das reflexões, é muito da Inglaterra. Inclusive, esse termo surgiu no jornalismo do The Guardian, né, que é um jornal inglês. E você falar de arquitetura hostil na Inglaterra e falar de arquitetura hostil no Brasil é outra coisa, né? É outra coisa completamente diferente, né? E que, às vezes, lá eles têm aparatos mais complexos, mais cruéis, e aqui você vê que é o tijolo quebrado jogado no negócio, é o vidro, né? Mas, enfim, é isso, assim, acho que é uma reflexão muito, muito potente mesmo que você fez, que é isso, sabe? Mas, às vezes, o que eu acho, assim, que é mais importante é ampliar o olhar para isso, sabe? Para a arquitetura hostil, para ver como prática geral, né? Então, por exemplo, o Padre Júlio, ele fez isso, ele ampliou um pouco o olhar, né? As pessoas começam a perceber. Quando eu falo isso com as pessoas, elas começam a perceber, eu já vi isso, isso aqui tem na minha cidade.
Tanto que nas minhas revisões, assim, né, no meu Google Alerts, eu vi notícia que já tem lei para proibir, leis municipais para proibir a arquitetura hostil, né? Claro que a gente sabe que a burocratização, ela é, né, uma coisa, às vezes, que não é exatamente a resposta que a gente precisa, mas é interessante ver como a sociedade percebe isso e vai nesse encontro. Mas, de fato, é isso. Não, às vezes são coisas muito maiores, né? Muito mais amplas, que é o que você fala ter no seu trabalho, né? O problema maior é o capitalismo, é o neoliberalismo, que vai consumindo as pessoas que nem um rolo compressor. Mas também, se a gente ficar nisso de o problema é o capitalismo, a gente não discute mais de nada, né? Tipo, beleza, o problema é o capitalismo, tá bom, e daí? Né? Acho que eu acho que talvez eu fiquei com a coisa de que tu ia tratar dos moradores mais de rua por causa do exemplo do padre. Então, de fato, sabe? Porque como essas pedras estão não atrapalhando o cara que bota insulina, mas os moradores, acho que eu fiquei com isso na cabeça por causa desse exemplo, talvez, sabe? Talvez seja só um detalhe. Sim, eu acho que é porque é quem mais sofre, né? Não tem como dizer. Eu acho que quem mora na rua é que mais está mais sujeito, né? Porque eu tenho até uma referência que eu uso no meu trabalho que eu nem citei no vídeo, que é o Mailification, que é que você só pode ter conforto se você está pagando. Então, beleza, às vezes o cara que dá insulina, ele vai lá, você entra numa lanchonete, paga ali um suco e injeta a insulina dele sentadinho, entendeu? E às vezes a pessoa que não vai pagar, ela não vai ter esse direito, entendeu? Então, eu acho que são as reflexões assim que fazem o meu trabalho crescer. Eu anotei aqui, já anotei aqui, para jogar ali, né? Mas é isso. O campo da neurociência também é bem difícil, né? Essa aderência com a arte também é bem sofrida, né? De muita pesquisa, de muita teoria, mas eu acho que essa reflexão é super importante. Eu anotei também a referência que você me deu, né? Do medo é um pequeno número. E é isso, obrigada mesmo, viu? Pela sua reflexão, me ajudou muito. É muito legal esses diálogos, né? Nos inspira. Gente, a gente está adiantando um pouquinho do horário. Eu queria ver se tem mais algum fôlego para o comentário da Maria Hilda. Rapidinho. Eu poderia ainda conversar com os três, mas eu vou falar com a Clarice. Eu acho que até o comentário que eu vou fazer casa com as outras falas também, tem aquilo com o que o Cláudio falou sobre o sonambulismo, né, em que a gente vive, porque como a gente se acostuma com essa arquitetura hostil, né? Às vezes a gente nem percebe, porque a gente já nasceu dentro dela. E eu falei até na minha comunicação sobre uma experiência que eu tive com uma coisa que eu acho que é a arquitetura hostil, né? Que foi lá na virada final dos anos 90, começo dos anos 2000, quando começou uma febre aqui nos bairros ricos de São Paulo, com aqueles condomínios maravilhosos, de jogar uma luz na cara da pessoa quando ela está passando, né? E como isso me constrangia. Nossa, eu ficava revoltada, eu xingava, falava palavrão andando, filho da porra, não sei o quê, porque jogou essa luz na minha cara. Porque é muito violento, né? Você está passando, você está no seu fluxo, e de repente vem uma luz e bum! E como hoje, passado muito tempo, porque eu me revoltei com essa situação durante muito tempo, mas hoje eu acho normal, entendeu? Talvez seria até capaz de colocar na minha casa. Você percebe como a gente se acostuma, assim, né? E como essas ações e a visibilidade que você falou do padre, né? Que tornou visível essa questão, que realmente a gente é capaz de passar e não perceber, né? E de achar que aquilo é normal, e de colocar um caco de vidro ali no nosso muro, né? E eu acho que o Brasil tem contornos muito especiais. Aí eu queria saber se citou esses dois artistas de fora do Brasil. Aqui no Brasil você não tem notícias de ninguém que esteja artisticamente questionando isso, mas é mais um comentário mesmo, assim, que eu queria falar sobre essa experiência, como a gente vai, né, ficando amortecido. Então, há pouco tempo eu achei, assim, algumas pessoas, né, que fizeram algumas obras de arte, mas também mais no âmbito mais experimental, né, e eu acho que essas que eu citei, acho que são as mais que para mim me tocaram mais, sabe? Mas eu achei também, acho que bem recentemente, acho que até depois que eu gravei o vídeo, eu achei
uma pessoa que fez um projeto acho que de mestrado, se eu não me engano, na USP, posso estar muito enganada, que tinha algumas obras que tinham esse intuito. O que eu achei muito aqui no Brasil era mais assim, coisas para deixar o cotidiano mais agradável. Então, um coletivo que ia e colocava redes para as pessoas deitarem, que eu acho que é muito legal, mas não é muito o que eu queria, sabe? Eu queria uma coisa mais que cutucasse, assim. Então, eu tenho nas minhas anotações as referências e vou passar para você depois. Te procuro e te passo. A Ana está perguntando quem fez trabalhos de arte. Eu, em breve, com certeza. Então, o ineditismo, né, é uma coisa muito interessante, né? É uma coisa assim, nossa, ninguém está falando disso, é uma coisa que te anima, né? Mas às vezes a pessoa está falando disso, mas não está falando com esse nome. Esse que é o pior, né? Porque esse nome Arquitetura Hostil é muito novo, acho que 2016, né? Então, às vezes a pessoa já estava falando disso há muito tempo, só que é difícil achar, né? Inclusive, se alguém lembrar de algum aí e souber, quiser me passar também, eu aceito muito. Mas é isso, gente. Obrigado, Clarice. Ainda temos mais um fôlego. E o Pavel, ele levantou a mão. Tá aí, Pavel. Oi, desculpa. Parabéns por as três apresentações, aí é super legal, algumas eu conheço. E falar, tipo, a fala da Maria estava muito em sintonia com o que eu estava pensando agora mesmo dessa questão da arquitetura hostil e como ela, no cotidiano, quase que começa no âmbito individual de cada um de nós, em essa questão de naturalizar nossa relação com a arquitetura. E eu ficava pensando assim de nossas grades, nossos pensamentos de segurança, nossos ambientes de segurança e como cada um de nós, ainda que podemos ser sensíveis contra essas pessoas que são que ficam mais desprovistas, as pessoas que estão morando na rua, mas cada um de nós aporta um pouco para esse pensamento. E para não alongar muito minha fala, eu pensava um pouco nessa, e é uma questão que eu percebi muito desde que cheguei aqui no Brasil, essa questão que viaja em paralelo, que é a filosofia do medo, a filosofia da violência e a filosofia da segurança. Y como elas a veces no viajan, a veces ni en paralelo, ni en el mismo impulso, así. Tipo, acho que a filosofía do medo se vende muito aqui no Brasil, acima do que pode ser a violência real que pode acontecer no contexto brasileiro, para potenciar, então, uma filosofia da segurança e para que todo mundo, de alguma maneira, fique nessa sua pequena bolha de su entorno individual, familiar y pronto, porque arquitectura, essa arquitetura que fala Clarice, passa muito por isso. Então, um exemplo muito legal aqui, não sei se vai dar, pero eu tenho que colocar. Deixa eu ver se dá para... Tipo, eu moro num térreo, a janela do térreo todas têm grade, mas olha aqui o que acontece com minha janela. Essa grade aqui tem um buraco que entra uma pessoa. Então você fica pensando, para que está essa grade aí? E então é muito essa questão de como todos nós fazemos parte dessa arquitetura e potenciamos essa arquitetura, ainda que de uma maneira passiva ou às vezes ativa também. E era um pouco puntualizar sobre isso. Parabéns pelo trabalho e tomara que os resultados sejam tão potentes como as questões que você está levantando aí. Obrigada mesmo, viu? Isso, a gente já está avançando um pouquinho no tempo. Eu acho que a gente pode ir finalizar. Muito obrigado pelo comentário, Pavel, tocou no meu coração de uma forma, porque quando eu estava, só um comentário, quando eu estava na graduação, na Juiz de Fora, eu tinha uma vizinha velhinha, e a gente conversava pela janela.
E a gente se debruçava, aí colocaram essa grade, a gente nunca mais conversou. É uma coisa absurda, assim. Aí, sabe, criam várias coisas que a gente pode se pensar, né? Mas, bem, gente, eu queria agradecer imensamente, nossa, todo mundo que está aqui, que ficou até um pouquinho, avançando um pouquinho do tempo. Agradecer não só os comunicadores, mas todo mundo, os ouvintes que estão aqui, que participaram desde terça-feira, que estão aqui quase em todas as mesas. A gente fica muito feliz de ver esse movimento acontecendo dentro do Instituto de Artes e falar que o EAV é uma iniciativa dos discentes, para os discentes e com os discentes. Então, o intuito não é ficar nessa produção única, mas sim é realmente proporcionar essas trocas e fazer essas trocas irem além desse evento, né? Criar alianças e fazer que a nossa pesquisa caminhe junto e fortalecendo não só o nosso instituto, mas a gente individualmente. Alguns informes importantes que a gente tem hoje: a nossa palestra de encerramento a partir das 2h com a professora Maria de Fátima Moretti Couto, com o título Nada Importante Pode Vir do Sul, Arte Política na América Latina. Importantíssima palestra e certeza vai causar vários disparadores para a gente. Lembrando também que as apresentações e as nossas conversas aqui realizadas hoje vão estar disponíveis em breve no site e no canal do EAV do YouTube. A gente agradece a presença de todos, não esqueçam de preencher a lista de presença, acessem a nossa exposição virtual que vai até o dia 21 de outubro, compartilhem, porque também é um movimento de incluir o pessoal da graduação dentro desse nosso movimento. E é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço imensamente a todo mundo. Muito feliz estar aqui com vocês. Podemos encerrar a gravação. Obrigada a todos. Até mais. Obrigado.